Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seguir a lei de licitações é o básico, mas a falta de técnica é o que gera erros e punições. Então, muitas falhas ocorrem na construção e na justificativa das exigências do edital. Uma contratação de sucesso, ela exige mais do que apenas a leitura fria da norma. É preciso, então, unir compreensão jurídica, critério técnico e maturidade na gestão. Aí vem uma pergunta: será que o seu edital está protegendo a administração ou está criando uma armadilha jurídica? Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje vou conversar com o professor Leonardo Vieira de Souza sobre o tema habilitação e técnica em licitações públicas. Fica comigo. Este é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública. E hoje nós recebemos um convidado muito especial, que é o professor Leonardo Vieira de Souza, que trabalha na GEPAM há muito tempo e que vive na prática e explica de um jeito que todo mundo entende. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Toninho. Olá a todos da GEPAM e todos que nos acompanham também. Mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês aqui para a gente debater temas tão relevantes e aprender também um pouco mais sobre administração pública. Bom, antes de eu entrar aqui na nossa prosa, no nosso bate-papo, deixa eu fazer uma apresentação do professor Leonardo, né? O Leonardo Vieira de Souza, ele é advogado, ele é consultor jurídico e é instrutor de cursos, né, da Escola Virtual de Governo da GEPAM. Possui especializações em direito constitucional e administrativo, direito eleitoral e em direito público, com ênfase em licitações. E tem atuação em direito administrativo, tributário, terceiro setor e gestão pública. Lembrando que o professor Leonardo vai estar conosco, né, num curso online que nós, a GEPAM, vai dar no dia 14 de maio. É um curso de 4 horas, das 8, vai começar às 8, vai até às 12 horas, tá? E ele vai esmiuçar esse assunto sobre habilitação e técnica em licitações públicas, os limites e a habilidade prática. Então, vamos começar. Então, o assunto hoje, habilitação e técnica em licitações. Quando a gente fala em licitações, muita gente pensa logo lá no rito, né? Mas antes do rito, existe uma lógica de contratação pública. Existe finalidade, interesse público e também a necessidade bem definida. Na prática, é aí que começa a qualidade do processo. É quando esta base falha, o restante tende a ficar todo comprometido. Então, professor, eu queria, para começar a nossa conversa, como que você enxerga hoje o papel da técnica dentro da licitação? Especialmente num cenário em que muitos agentes ainda tratam o procedimento como uma mera formalidade. Então, como que você enxerga a parte, né, o papel da técnica dentro da licitação? Esse é um tema, Toninho, e aí já avançando um pouco sobre o mérito do curso que a gente vai dar aqui, é um tema que eu sempre quis estruturar um curso nesse sentido, porque é o que a gente verifica na prática, uma dificuldade mesmo, muitas vezes, de se definir e se modificar as estruturas técnicas do edital. E aí, quando a gente fala em técnica, pessoal, a gente fala de habilitação, a gente fala de estrutura de edital, da fase interna do processo, os pontos que exigem conhecimento técnico do servidor que está construindo, tocando aquele processo licitatório, e até mesmo quem faz a solicitação, quem assina esse processo licitatório posteriormente. Então, quando a gente fala de técnica em licitações, a gente está falando de todos os pontos cruciais que demandam conhecimento na hora de você fazer uma licitação. E esse curso de habilitações e técnicas, ele vai buscar justamente isso, avançar sobre pontos críticos. Então, esse é o curso específico que nós desenvolvemos para essa demanda. Então, a estratégia da técnica em licitações é o que vai definir a legalidade e a legalidade, a regularidade e a irregularidade, as impugnações e como você vai lidar com elas, o seu edital, qual a estrutura que ele tem, quais atestados que ele está pedindo. Esses detalhes que normalmente dão problemas, é isso que a gente vai
propor aí resoluções nesse curso que vai ser específico para isso. A gente não pode, a licitação não pode ela ser lida isoladamente da Constituição, né. Então, o artigo 37 lá da Constituição, que fala dos princípios, né, tem que ser uma referência central para tudo isso. Legalidade, né, impessoalidade, eficiência e principalmente a motivação, né, elas não são palavras de enfeites, né, elas modam o modo como o procedimento precisa ser, conduzido. Então a gente não pode ler somente a lei de licitação isoladamente, né, tem que ler juntamente com o artigo 37 da Constituição. Então, quando a gente conecta esse artigo 37 da Constituição com a nova lei, quais, na sua opinião, são os limites jurídicos mais importantes que os agentes públicos precisam ter em mente ao tratar da habilitação e também das exigências técnicas? Quando a gente fala do artigo 37, lá no inciso 21, ele vai falar para nós, de maneira resumida mesmo, o que interessa para esse tema que nós estamos tratando, igualdade de condições. Essa expressão ela é definitiva, porque com ela a gente já tem uma ideia de que, olha, quando eu for fazer uma licitação, eu tenho que garantir que todos tenham igualdade de condições para disputar esse certame. E, no segundo momento, ela fala que exigindo os requisitos técnicos necessários, indispensáveis, essa é a expressão que a Constituição traz. Então, a partir dessas duas frases, não é? Igualdade de condições e exigências técnicas indispensáveis, a gente já começa a entender que, olha, eu preciso conhecer a lei de licitações para que eu possa exercer a igualdade de condições entre todos no meu edital e para que aquilo que eu traga de maneira mais direcionada, mais específica, seja de fato um requisito indispensável para a minha contratação. Então, é exatamente isso que o Toninho trouxe, tá? Esse curso ele vai atender de maneira direta essas expressões que são decisivas lá da Constituição e que o tribunal usa muitas vezes para contestar decisões administrativas e muitas vezes o município não consegue se defender, não consegue se justificar, porque falta realmente esse conhecimento técnico relacionado a essas duas expressões definitivas aí, tá? O professor, indo para o cotidiano da administração, né, porque, a gente percebe, né, na consultoria da GEPAM, até para falar um pouquinho, a GEPAM é uma empresa de consultoria, é uma empresa de auditoria, né, e é uma empresa que também ela também a parte de cursos, de capacitação, tá. Então nós temos cursos online, ao vivo, nós temos cursos EAD já gravados, né, e nós temos os cursos em compra. Então, caso, né, o teu município, quem está assistindo, queira um curso in company, né, nós temos vários professores de vários assuntos. O professor Leonardo viaja pelo Brasil dando cursos, né, então vocês precisando, manda para a gente aqui um e-mail, né, para a GEPAM, e a gente manda uma proposta e nós vamos até a prefeitura e damos câmara, autarquia, consórcio, enfim, e damos esse curso. Então, caminhando para o cotidiano da administração, o que a gente percebe é que muitos municípios, né, a realidade dos municípios costuma trazer pressão, né, prazo curto, né, e às vezes a equipe que trabalha na área de licitação ela é reduzida. Muitas vezes o problema não é falta de boa-fé, né, é falta de método, às vezes, para transformar a necessidade administrativa em um edital, bem construído. E isso gera uma dúvida muito comum entre os profissionais da área. Então, professor, quais são as maiores dificuldades práticas que você tem observado na hora de definir as exigências técnicas, sem ultrapassar os limites da lei e também sem comprometer a competitividade? Eu costumo dizer sempre, Antônio, que licitação realmente não é uma situação muito fácil de lidar, né? A gente sabe disso, todo mundo que trabalha com licitações ou que tem contato com licitações sabe da dificuldade que é você fazer boas contratações, você fazer bons processos licitatórios. Isso não é à toa, né, gente? A gente tenta trazer tudo de maneira mais leve, mais simplificada, mas eu sempre trago essa lembrança de que a licitação continua sendo uma lei. A licitação, ela surge de uma lei e a gente tem que conhecer essa lei para exercer a licitação. E quando a gente fala da prática de licitações, especialmente nos municípios, a gente verifica que muitas vezes a pessoa ela é alocada lá no departamento de licitações sem conhecimento, muitas vezes a pessoa utiliza de métodos anteriores, modelos anteriores de outras pessoas para tocar os processos licitatórios, e às vezes essa falta de conhecimento
e de contestação mesmo, de você saber exatamente o que você está fazendo, o porquê disso, o porquê daquilo, acaba gerando problemas para você, depois, servidor, ser responsabilizado, ter que responder por situações em que, como o Toninho trouxe, às vezes nem é de má fé. Muitas vezes você fez aquilo pensando ser o adequado, mas por falta de conhecimento acabou gerando algum problema para a administração, às vezes até prejuízo público. Então, essa ideia de você manter ciclos de capacitação, apesar da rotatividade de servidores que a gente tem em municípios, é crucial para você manter a integralidade das suas contratações, a regularidade das suas contratações. Então, cuidado pessoal de licitações é essencial para que você não tenha problemas depois ali, logo à frente. E na prática, o que a gente verifica é que muitas vezes falta essa oferta de capacitação, essa oferta de oportunidades para que o servidor realmente tenha essa condição de discernimento, de julgar criticamente se aquilo é adequado ou não é. Porque licitação não é fácil, gente, se a gente para pensar que ela envolve vários mercados, de vários serviços, de vários produtos diferentes, você precisa ter um conhecimento aprofundado para saber o que colocar e o que não colocar, especialmente porque cada tribunal decide de um jeito. A gente tem variações infinitas aí no universo das licitações. É verdade. Professor, na experiência de quem acompanha processos, alguns erros eles se repetem bastante, né? Às vezes a administração ela exige demais e às vezes exige de menos. E há situações em que até uma cláusula aparentemente simples cria um grande problema depois. Na prática, o detalhe mal pensado costuma custar muito caro. Então, eu queria saber de sua opinião, quais são os erros mais comuns que você identifica na elaboração de critérios de habilitação técnica e da proposta técnica dentro dos certames de licitação. Problema assim, clássico que a gente sempre verifica, e o servidor que está nos acompanhando aí, ele vai falar, nossa, isso aconteceu aqui comigo várias vezes, né? O que a gente tem de problema muito recorrente é a habilitação técnica, né? Quando a gente fala de habilitação, pessoal, a gente está falando daquela etapa documental da licitação. Então, é o momento em que o fornecedor ele vai apresentar as documentações que vão comprovar determinados aspectos, seja o jurídico, se ele tem condições de assinar contrato, seja a regularidade fiscal, se ele está quite com seus tributos, e seja qualificação técnica que a gente está falando aqui agora, que é um problema recorrente. Ou seja, você vai verificar se o fornecedor tem condições técnicas mínimas de executar aquele objeto que você está contratando. Porque quando a gente define qualificação técnica, você pode exigir quantitativa, qualitativa, você pode exigir período de tempo, você pode exigir somatório de atestados. Então, tem uma série de variáveis que vão influenciar nessa exigência específica que muitas vezes é contestada, gera problemas no tribunal, gera impugnação. Além de qualificação técnica, outro problema que a gente tem muito recorrente é exigir habilitação demais para coisas que são mais simples. Quando a gente fala de habilitação, está falando de um rol que a lei traz, que você escolhe quando usar e quais daquelas exigências você vai usar ou não. E aí, muitas vezes, você vai adquirir um bem com um valor muito ínfimo, muito baixo, e você acaba exigindo o balanço patrimonial dos últimos 2 anos daquele fornecedor que vai te entregar algo que é de pronta entrega, por exemplo. Então, ter essa consciência crítica do que você precisa e até onde você pode exigir vai ser determinante para a regularidade do seu processo. Quando a gente parte para a técnica geral em licitações, tanto em propostas, né, um problema muito recorrente é você definir critérios de como pontuar as propostas técnicas, até onde você vai, porque é algo que a lei deixa em aberto, você justifica na sua fase interna. A gente fala de vistoria técnica, possibilidade de você permitir que o fornecedor veja o local antes de prestar o serviço e uma série de outros aspectos técnicos que você precisa ter um conhecimento mais aprofundado para aplicar na sua realidade. E ter conhecimento aprofundado, gente, quando a gente fala isso, parece que fica algo muito distante do município. Né? Muitas vezes a gente fala isso, e a gente percebe que o servidor ele fica meio assim, mas não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue adaptar para a realidade municipal, a gente consegue transmitir conteúdo, inclusive com modelos que facilitam aí a compreensão e o exercício dessas técnicas facilitadoras. É isso que a gente vai fazer no dia 14 de maio, tá? Um curso extremamente prático, aliando teoria com modelos e com aplicação, tá? Muito bem. A gente sabe que quando nós entramos nesse tema de habilitação técnica, o debate ele fica bem mais sensível, né? Porque ninguém discute que a administração precisa contratar e contratar com segurança. Mas essa segurança, ela não autoriza fazer exigências arbitrárias, né. O desafio, está justamente em encontrar o equilíbrio, né, aquilo que você comentou agora. E esse equilíbrio nem sempre é simples de construir no processo. Então eu queria, professor, na sua visão, quais são hoje os aspectos mais cruciais da habilitação técnica e onde que normalmente os gestores
e as equipes, elas acabam ultrapassando a medida adequada. Esse é um problema, e aí eu já adianto o problema para depois a gente falar da solução. O problema de você repassar, né, adiantar aí os limites que a lei te autoriza, é que você acaba gerando ilegalidade, seu edital acaba sendo anulado ou revogado posteriormente, justamente por você não saber delinear até onde você pode chegar. Porque a lei autoriza que você faça algumas exigências que trazem qualidade para a sua contratação. É o que a gente sempre fala em cursos, eu costumo dizer isso. Às vezes, trabalhar com licitação dá a sensação de que você não pode fazer muita coisa. Você tem que aceitar o que vier do seu, daquele edital que você já usa há 15 anos. Mas eu costumo dizer que você pode fazer muita coisa desde que você saiba motivar o que você está fazendo. E é por isso que a nova lei de licitações traz lá o ETP, traz lá o plano de contratações anual. São documentos que visam planejar contratações futuras, onde você justifica o que você precisa e a qualidade daquilo que você precisa. Por isso que a lei te autoriza a vedar marcas em algumas situações. A lei te autoriza até indicar marcas em algumas situações. A gente também vai abordar nesse curso que a gente está citando para vocês aqui agora. Então, a gente começa a perceber daí que esses pontos críticos que são limitativos, eles podem ser aliados de qualidade também, se você conhecer os seus limites e saber aplicar esses limites em cada objeto. Porque é lógico, hora você vai contratar transporte escolar, hora você vai estar contratando alguém para executar uma obra. Daqui a pouco você contrata alguém para fazer expurgo de morcegos. Daqui a pouco você contrata alguém para entregar mesas. Então, são objetos e mercados totalmente diferentes. Ter o conhecimento do que a lei te autoriza é crucial para você definir até onde você vai e até onde você não pode passar a linha que faz essa divisão tênue, como o Toninho já trouxe aí para nós, tá? Então, conhecer a lei é crucial porque qualificação técnica, como eu já trouxe, e qualificação econômica, principalmente, geram muita irregularidade em edital, muito direcionamento indevido, como a gente fala. Ou seja, quando você afunila para uma solução específica, sem trazer respaldo justificativo do porquê você está fazendo isso. Professor, a gente vê hoje que nós temos instrumentos que parecem, na verdade, secundários, né, mas não são. Por exemplo, vistoria prévia, amostra, a POC, né, que é a prova de conceito, e também um descritivo técnico que eles exigem muito cuidado hoje em dia, né? Se for mal utilizado, podem restringir disputas e também fragilizar a contratação. Agora, se for bem motivados, por isso é o princípio da motivação, pode proteger o interesse público de forma legítima, né? O ponto decisivo, muitas vezes, está na justificativa. E aí eu te pergunto, como que você avalia os riscos de falhas e omissões no uso desses instrumentos auxiliares? E o que não pode faltar para que eles sejam juridicamente sustentáveis? O que não pode faltar, professor? Quando a gente fala dos instrumentos auxiliares, é crucial fazer regulamentação, né, Tony? Porque a gente sabe que a lei ela é bem genérica, tirando o registro de preços, que ela detalha um pouco mais o procedimento, ela traz conceitos gerais, e aí a prática, a sua rotina, realmente tem que ser trazida no seu regulamento, no seu decreto, na sua resolução, enfim, naquilo que vai, no seu regulamento interno, que vai discriminar como você vai atuar, tendo esses instrumentos à disposição. Então, regulamentar é um ponto crucial para isso. E quando a gente fala também de técnica em licitações, tem muita coisa que dá para regulamentar, tá, pessoal? ETP, uma série de outros aspectos que tornam a rotina licitatória mais leve, porque você age respaldado no seu regulamento. Então, é crucial fazer essa regulamentação consciente da sua realidade, das suas limitações. Porque a lei, gente, a lei ela é geral, ela traz limites máximos. A lei fala de segregação de funções, mas a lei não sabe quantos funcionários você tem para tocar o processo licitatório. Muitas vezes você tem um só. A lei, ela vai falar que você pode fazer optativamente o plano de contratações anual, mas o Tribunal de Contas já fala que você tem que fazer obrigatoriamente. Então, se você tem conhecimento técnico desses detalhes, você pode modificar a sua maneira de fazer licitação, adaptar a sua realidade a essas situações que a lei te traz, as possibilidades que a lei te traz. Quando a gente fala de instrumentos auxiliares, isso é mais expresso ainda, porque se você tem registro de preço, onde você pode prorrogar a ata, renovar saldo, muitas vezes, alterar o preço do registro de preço, você tem um credenciamento com várias modalidades diferentes que você pode utilizar hora uma, hora outra, né? Então você tem uma série de segmentos e aspectos detalhados aí dos instrumentos auxiliares que só o seu regulamento vai poder prever. É só o seu regulamento vai poder dizer como vai funcionar dentro da sua estrutura aí na sua mesa, né? E isso fica ainda mais importante, gente, mais decisivo, porque a gente está falando de licitação eletrônica, onde tem fornecedor do Rio Grande do Sul e tem fornecedor lá do Ceará. A gente tem o Brasil inteiro participando de licitações. Então, os erros, eles estão numa lupa muito maior. As pessoas estão verificando de maneira mais expressa os equívocos que você tem. E é lógico,
A gente tem problemas de preços hoje com licitações eletrônicas que caem demais, fornecedores que não entregam. Então, conhecer a técnica e regulamentar, como a gente está falando, o instrumento auxiliar, regulamentar alguns aspectos técnicos, vai tentar dar uma blindagem ao seu processo para que você não caia nessas falhas aí de contratar pessoas que realmente não têm condições de fornecer o serviço público. Eu sempre digo que licitação bem feita não depende só de um modelo pronto, né? Depende de raciocínio administrativo consistente, depende de uma motivação formalizada e de coerência também entre a necessidade, exigência e a solução, tá certo? Também depende de padronização inteligente e não de repetição automática. E aí que boas práticas fazem diferença, de verdade. Aí eu queria, ouvir a tua opinião. Que boas práticas o professor considera essencial ou essenciais para estruturar editais e processos mais seguros, especialmente quando o tema envolve técnica, justificativa e regularidade formal? Eu vou falar vários aspectos aqui que a gente verifica na prática, e vocês vão observar que todos esses aspectos, eles se voltam para uma solução específica, né? E a gente aqui lida todos os dias com licitações e sabe realmente o que está acontecendo e como solucionar esses problemas que surgem no dia a dia. O grande ponto é você ter conhecimento da lei, né? Então, você ter conhecimento da lei te permite análises críticas, te permite fazer um filtro melhor daquilo que você está fazendo. E para ter conhecimento da lei, a solução é você fazer capacitações, ciclos constantes de capacitações. Isso te permite atualização, te permite troca de experiências e manter atualizado com relação àquilo que é a prática da lei. Então, capacitação constante resolve essa necessidade de conhecimento legal, porque licitação é lei. Mesmo que você não seja advogado, você é procurador, você é pregoeiro, é analista, hoje em dia você precisa ter esse conhecimento, é crucial, tá? Não se omita disso, porque isso pode te salvar, te ajudar no dia a dia. Segundo ponto, justamente isso, você saber que os seus modelos de licitações, por não terem sido acusados em outro momento, não serão contestados futuramente. Esse é um erro que muita gente pensa, mas ninguém nunca impugnou meu edital, faz 10 anos que eu licito assim. Gente, é porque ninguém viu ainda, mas agora você vai lançar no eletrônico, é muito provável que alguém veja. Então, não é porque você sempre fez daquela maneira ou sempre foi feito daquela forma que está correto. Você tem que ter essa análise crítica daquilo que está passando na sua mão, porque no final é a sua assinatura que está indo junto com aquele documento. Como se resolve isso? Mais uma vez, ciclos de capacitações. Isso te atualiza e te permite analisar de maneira técnica aquilo que você está fazendo. E por último, voltando ao núcleo, manter a capacitação constante, porque o tribunal a todo momento ele muda seu posicionamento. Porque a todo momento o tribunal solta uma ideia diferente sobre um objeto específico. Olha, o tribunal, por exemplo, do Estado de São Paulo, até pouco tempo atrás, ele aplicava de maneira isonômica, uma súmula em que ele fala que o registro de preço não cabe para serviços contínuos. O tribunal ele diz assim, olha, o registro de preços você só vai utilizar naquelas situações em que você tem imprevisibilidade ou incerteza de quando você vai precisar daquele serviço. Quando o serviço ele é contínuo, o tribunal entendia que, olha, você consegue prever quando você precisará, então não cabe registro de preços. Mas a gente tem posições recentes, e elas vão estar lá no curso, tá, que a gente vai ministrar, em que ele tem entendido que ainda em serviços contínuos, você pode ter objetos que possuem oscilações de demanda, oscilações que trazem incertezas que justificam o registro de preços. Então, se você tem essa consciência, você consegue entender qual é o mecanismo melhor na hora de você contratar uma roçada, na hora de você contratar uma limpeza pública, na hora de você fazer ou não um credenciamento. Você percebe que a lei de licitações é uma caixa de ferramentas, né? E esse curso que a gente vai dar dia 14 de 5 agora de maio, ele vai trazer a técnica necessária para você manusear determinada chave ou determinado instrumento em cada situação específica. Professor, um outro ponto que eu queria trazer aqui, que merece, a nossa atenção, é a decisão sobre a habilitação técnica, né, que ela não é apenas operacional, né, ela é uma estratégia para você atingir, então, o resultado de uma contratação. Então, uma exigência, ela mal calibrada, ela pode afastar bons fornecedores ou até abrir um espaço para a contratação inadequada. Ou seja, o impacto vai muito além dessa fase interna. E aí eu queria ouvir a tua opinião, quando o professor olha para a habilitação e para a técnica sobre uma perspectiva estratégica,
Que tipo de visão a administração pública precisa desenvolver para contratar melhor e também para reduzir os riscos futuros? Voltando àquilo que a gente falou agora há pouco, né, Toninho, que é essa ideia de capacitação constante mesmo. Eu acho que essa ideia de você manter atualizações aos servidores que atuam diretamente com licitações permite com que você tenha contratações efetivas, regulares, e que não ultrapassem o limite da regularidade. A gente sabe que o município, muitas vezes, trabalha com a urgência. Tudo é para ontem, todas as licitações são para hoje. Ah, mas esse edital não pode sofrer impugnações. Quantas vezes a gente já escutou isso? Olha, esse edital aqui ele não pode ser paralisado. São coisas que fogem do nosso controle, quem vai impugnar, quem vai apresentar recurso. O que você tem controle é a consciência de cada ponto que você está exigindo no edital e o respaldo por trás desse ponto que você está exigindo. Isso vai te dar base para quê? Para indeferir impugnações, para indeferir recursos. Então, com esse conhecimento, você tem um caminho delineado para fazer uma contratação boa, ágil e eficaz. Então, dentro dessa ideia de ciclos constantes de capacitações, como esse que a gente está ofertando no dia 14 de maio, você tem uma solução para muitos problemas práticos do dia a dia que você teria aí. Talvez você evita paralisações, evita problemas futuros, contestações no tribunal. Então, ter esse conhecimento técnico é crucial para a gente conduzir os processos de maneira adequada. É isso que a gente sempre orienta, tá? É lógico, se você tem modelos, facilita no dia a dia. Se você tem uma rotina de licitações, isso também facilita no dia a dia. Mas sem conhecimento, essa rotina pode te induzir totalmente ao erro. O seu modelo pode te trazer uma contratação ilegal, justamente por essa falta de criticidade na hora de fazer a análise. Tá certo. Viu, professor? Hoje, quem atua na área de licitação, ele carrega uma responsabilidade cada vez maior, uma responsabilidade, como ele diz, uma responsabilidade danada, né? Então, não basta conhecer formulário, prazo e fluxo processual. Na verdade, é preciso interpretar cenários, né? Justificar escolhas e também sustentar tecnicamente aquilo que foi decidido. Isso muda o perfil esperado de quem trabalha nessa área e muda também a forma como que a carreira do servidor da área de licitação deve ser encarada, né? E aí eu te pergunto, como que esse novo, eu sei que vai entrar um pouco na parte de capacitação, né? Mas como esse novo ambiente normativo e prático, ele impacta na carreira de pregoeiros, agentes de contratação, procuradores, controladores internos e os demais servidores que lidam com a licitação, no dia a dia? Depois da lei de 2021, Tony, a gente teve muitas mudanças em licitações. Eu costumava dizer que não mudou tudo. Você não desaprendeu tudo de licitações, mas muita coisa mereceu atualização. E depois de 2021, gente, o que a gente teve foi um impacto muito grande no universo das licitações. Aliás, esse universo que era muito reduzido, ele foi extremamente ampliado, porque hoje a gente tem uma série de requisitos para agente de contratação na lei. Hoje a gente tem uma lei extensa que detalha tudo que pode ser exigido e o que não pode, o que vai demandar conhecimento. Então, ter profissionais que conhecem licitações é crucial para a gestão pública e é muito difícil de encontrar profissionais que tenham essa dinâmica e esse conhecimento. E, além disso, gente, o mercado privado ele evoluiu muito com relação a licitações. Hoje a gente tem pessoas, analistas de licitações, consultores de licitações, que trabalham para empresas. Então, a licitação ela não evoluiu tecnicamente só do lado do órgão público. A iniciativa privada hoje também conta com apoio técnico e conhecimento em licitações. E isso ressalta ainda mais a necessidade do órgão público de ter a técnica das licitações, para poder lidar com todo esse jogo de técnica e de interesses, que é uma licitação. A licitação é um processo pensado para proteger o órgão público nas suas compras e contratações. E a iniciativa privada tenta vencer as licitações da melhor maneira possível. Então, a gente precisa conduzir esse processo com essa seriedade. E é lógico que a gente fala de ciclos de capacitações como importância, mas isso vai resultar justamente no produto final, que é o quê? O controlador interno conhecer aquilo que ele está analisando, os processos que ele está analisando, para poder encaminhar para o tribunal, para auxiliar a própria gestão pública ali no controle das compras públicas. É o jurídico saber analisar o edital e as cláusulas que estão sendo exigidas para ver se tem alguma ilegalidade ou não, porque o parecerista ele também sofre responsabilizações quando ele age com erro grosseiro ou com dolo. É o agente que conduz a licitação saber exatamente o que exigir, até para orientar os setores requisitantes, saber o que ele vai colocar no edital e o que não vai. E também para o setor requisitante saber lá o que ele pode exigir para garantir uma qualidade maior daquela compra, daquela contratação, que em outro momento ele não fez tão bem. Tá? Então, quando a gente fala de técnica, a gente está falando de uma noção geral que todo mundo deveria ter sobre licitações.
que pode parecer um bicho de sete cabeças, mas que ponto a ponto, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo em conjunto e vai descobrindo. Essa é a proposta que nós sempre trazemos aqui na GEPAN. É verdade. É, a lei mudou, né, a cobrança aumentou e as decisões elas estão mais expostas ao controle. Quando eu dou curso, meu primeiro slide sempre é que não há mais espaço para amadorismo na administração pública. Ah, mas nós sempre fizemos assim, não quer dizer que está certo. Ah, mas o Tribunal de Contas não apontou, também não quer dizer que está certo, né? Então nós temos que agir de acordo com a lei. Mas não basta só de acordo com a lei, tem que aprender essas miudezas, né, as minúcias de todo esse sistema, né? Por isso que os cursos eles são interessantes, que é essa troca de experiências, né? Então, um improviso hoje ele custa muito caro, né? Então essa atualização técnica deixou de ser diferencial e passou, na verdade, a ser um requisito de sobrevivência profissional. Correto? Porque você responde com o teu CPF. A gente está vendo o Tribunal de Contas apontando multa ao pregoeiro, né? Porque com exigências absurdas, né? E, então, isso vale tanto para quem decide, tanto para quem assessora. Então, professor, por que que a capacitação contínua ela é tão importante? E a própria lei fala que tem que ter capacitação, né? É tão importante nesse tema e que o profissional da área pública ele perde, né, quando acredita que só a experiência prática sozinha vai resolver tudo. Então, fala um pouco sobre a importância da capacitação. Pois é, o Torinho acertou muito bem quando ele disse que na lei de licitações houve um fortalecimento dos agentes de licitação. Houve uma exigência, um rigor maior para que esses atuantes na licitação tenham uma condição técnica diferenciada, né? E colocar a capacitação nesse ciclo viabiliza isso. Você vai ter rodízio de profissionais no departamento, isso acontece. Mas se você tiver profissionais que sempre estão em atualização, você tem uma segurança maior de que esses profissionais vão ter o conhecimento para conduzir o processo de maneira adequada. E eu sempre prego isso, né? O profissional de licitação que conhece, que está capacitado, ele não impacta só naquilo que ele está assinando. Então, ele não está só protegido com relação aos atos que ele está tomando. Ele está indiretamente ou diretamente afetando a contratação pública e trazendo melhores contratações para a gestão e para a população, que é o principal. Muitas vezes o serviço que é contratado é direto para o usuário final. Além disso, quando ele está apto a exercer a sua função, capacitado, atualizado, esse servidor ele consegue orientar departamentos de qual a melhor alternativa, qual a melhor solução. Então, o impacto de servidores atualizados e capacitados em licitações, com habilitação, com técnica, além de trazer agilidade e segurança para os seus processos, é trazer soluções para a sua gestão, soluções para as suas políticas, trazer ideias que podem modificar um problema que muitas vezes você tinha. Nós temos clientes que, por exemplo, tinham contratações lá de uma empresa só, e isso gerava muito problema, e o serviço não andava, e aí, de repente, num curso, numa capacitação, surge uma ideia de credenciamento. Essa ideia ela é amadurecida e trabalhada internamente ao ponto do credenciamento resolver aquele problema crônico que a administração tinha. A gente tem manutenções veiculares, por exemplo, tem uma série de soluções possíveis. Você tem dispensa, registro de preços, alguns fazem credenciamento, outros fazem contratos. E aí, qual a solução que você toma se você não conhece cada ponto desses? Então, se você para pensar nessas várias soluções, elas só são efetivamente soluções se você as conhece e sabe quando enquadrar diante dos seus problemas práticos. Essa é a proposta que nós estamos trazendo aqui no dia 14 de maio. Muito bem, tivemos uma aula aí com o professor Leonardo e ele vai explorar muito mais esse assunto no curso no dia 14 de maio, né? O que a gente vê que em licitação, né, em licitações, a segurança, ela exige muito mais do que seguir a letra fria da lei, né? O que protege, na verdade, o processo não é o excesso lá de cláusulas que você coloca no edital, mas sim a motivação sólida e a qualidade do raciocínio técnico, né? Então, dominar essa habilitação técnica com maturidade e atualização constante é o caminho, né, que a gente tem para evitar erros e também para fortalecer a gestão. Olha, se a sua atuação envolve licitações, o desafio, então, hoje, diante da conversa que nós tivemos aqui, ficou claro. Tem que sair do improviso, crescer tecnicamente, decidir com segurança e fortalecer a carreira pública, né, por meio de um trabalho sólido, responsável e bem fundamentado.
Bom, se você quer avançar nesse tema, nesse debate, com mais método, mais segurança e uma visão prática, então a GEPAM vai estar realizando no dia 14 de maio o curso de habilitação e técnica em licitações com o professor Leonardo. Professor, deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Agradecendo, né, Toninho, você e a GEPAM pela oportunidade de sempre, e agradecendo a todos que nos acompanham também pela audiência e pela participação. Deixar as portas abertas, porque a GEPAM sempre atua aí nas frentes de consultoria, de capacitação. A gente está disponível, gente, pode consultar aí sobre condições que vocês precisam, as demandas que são necessárias. Convidar todos para participar do curso. Eu estou ansioso para aprender com todos vocês as situações práticas e ajudar a resolver os problemas também naquilo que a gente conseguir e naquilo que a gente puder aprender, porque licitação não é fácil e a gente precisa sempre estar se atualizando. É isso que a gente está propondo. Venha conosco no dia 14 de maio. Muito bem. Convido todos vocês, né, que buscam essa atualização a acessarem o site da GEPAM, www.gepan.adm.br, para conferir os detalhes da programação e também para garantir a sua inscrição, né? E quem se inscrever no curso, esse curso fica disponível lá por 20 dias, né? Caso você perca lá um tempinho, você pode assisti-lo à noite, no outro dia, no final de semana, ele fica disponível por 20 dias. Você terminando de assistir o curso, você faz a avaliação do curso e já emite o certificado. E eu quero deixar aqui o convite já para o próximo episódio do nosso programa aqui, Gestão Pública em Foco. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem mais do programa, né? E eu vou estar recebendo aqui mais um convidado para tratar de um tema relevante da administração pública. Convido a vocês para acompanhar a GEPAM pelas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Temos o nosso site, né? E ali você vai saber tudo sobre os nossos próximos convidados e também o próximo tema. Pessoal, uma excelente semana para você e até o próximo episódio. Um abraço a todos.